Gente, eu queria tirar uma dúvida muito comum a respeito da dor. A dor é psicológica ou não é psicológica, né? A dor, depois de um tempo, as pessoas começam a achar que aquela dor naquele local, daquela região, acaba sendo psicológica. Eu não estou falando de pouco tempo, não estou falando de 2 ou 3 semanas, não. Eu estou falando de 3 anos, 4 anos, 5 anos sentindo a dor. E aquela pessoa começa a achar, mas que coisa esquisita essa dor. Por que, é que essa dor não vai embora? E aí você começa a consultar médico, começa a consultar fisioterapeutas, começa a consultar profissionais que possam solucionar a dor. Às vezes você toma muita medicação querendo que a dor vá embora e a danada não vai. Às vezes você faz tratamento do jeito que até rezar você reza para ver se essa dor vai embora e ela não vai. E aí você acaba tendo aquela conclusão, essa dor é psicológica, está na minha cabeça, ela não vai embora nunca. São coisas comuns que acontecem na prática clínica que eu queria explicar através desse vídeo. Primeiro passo, toda dor, ela vem de uma história, certo? Do jeito que você lembra talvez do seu primeiro beijo, talvez você lembre de alguma coisa da sua infância, da primeira vez que você andou de bicicleta, da primeira vez que você jogou bola, da primeira vez que você se emocionou, né? Você lembra de coisas que está dentro da sua mente, né? As suas lembranças de infância, elas fazem parte de você. Então isso é uma lembrança. Eu estou falando de lembranças porque toda dor ela acaba se tornando uma lembrança é, se ela se ela apareceu de alguma forma mais traumatizante, se ela realmente fez um impacto considerável na sua vida. Mas entenda, isso não é por causa da dor, é porque é um evento, é um fato que aconteceu com a sua história, é um fato que aconteceu com o seu eu, né? Então veja, do jeito que você lembra talvez de um acidente de carro que você teve há 40 anos atrás, é possível que esse acidente tenha gerado muito trauma para você. Você passou um tempo hospitalizado, você teve que ter a atenção da família, passou talvez uma semana, 2 semanas sem conseguir trabalhar. Enfim, gera toda uma história ao redor daquele acidente. E a dor também ela tem uma história. E quanto mais história a dor leva, quanto mais história você carrega junto com a dor, mais a dor mais a dor fica na sua memória, certo? Eu não estou falando de psicólogo, não estou falando de coisa psicológica, estou falando de memória, né? Então, observe uma coisa. Imagine que você teve uma dor na sua coluna e essa dor na sua coluna, ela deixou você sem trabalhar há 3 dias. Você ficou todo enrijecido, né? Que nem fala aqui no Ceará, entrevado. Você ficou todo travado por causa do problema da coluna. E aí você não conseguiu trabalhar, você não conseguiu tomar banho, você não conseguiu se ajeitar, às vezes você não consegue nem ir para o banheiro. E você vai no hospital, olha o quanto isso está fazendo história na sua vida. Você vai no hospital, você não consegue dirigir, começa a depender das pessoas, você não consegue pegar um copo sem sentir dor, você não consegue dormir, não consegue se mexer. A medicação, em muitos casos, não diminui, a fisioterapia às vezes não diminui, você lá está com aquela dor, com aquela coisa. Isso gera toda uma história. Eu vou falar trauma, isso gera um certo trauma, certo? E fica aquela memória. Então, veja bem, certo? Então veja bem. Se você machucou o seu ombro dormindo, né? Possivelmente, durante anos e anos e anos e anos, quando você lembrar do ombro e estiver deitando, possivelmente a dor do ombro apareça. Olha que viagem, olha que coisa confusa, olha que loucura isso. Mas é assim, eu conto demais essa história, você se já passou por essa história aqui comigo, mas eu conto demais, eu conto várias histórias aqui no atendimento.
E uma delas, imagine você sendo, vamos dizer, sequestrado. Vamos colocar no extremo aqui, você acaba de ser sequestrado e você é sequestrado por pessoas com capa azul, né? Você não encontra, hoje em dia você não encontra ninguém com capa azul, certo? Então você é sequestrado com uma pessoa com capa azul e essa pessoa de capa azul passa talvez 2 dias com você, não acontece nada com você, mas você está lá em sequestro, né? Fica aquele trauma, a pessoa leva tudo da sua casa, fica aquele trauma. Muito bem. Imagine você agora que você vai na delegacia e o delegado fala: olha, não se aproxime de ninguém com capa azul, certo? E se você vê alguém de capa azul, fuja, porque essa pessoa de capa azul vai lhe sequestrar. Então, entenda, você teve o trauma do sequestro, você está tendo o trauma do falar do capa azul, né, do especialista falando em capa azul. E se por acaso daqui a 30, 40 anos aparecer um capa azul na sua frente, mesmo que não exista mais esse negócio de capa azul sequestrando, você vai ficar morrendo de medo, travado, enrijecido, você vai ficar com medo daquele capa azul lhe sequestrar novamente, porque você tem aquela história gravada, porque foi um trauma na sua mente, certo? Faz parte da sua história. Tudo bem. Só que diferente de um capa azul, a sua coluna, vamos colocar a coluna, ela está dentro de você. Ah, meu amigo, isso aí é um problema, porque a coluna está dentro de você e você teve uma história com a coluna, certo? Então, toda vez, dependendo da sua história, certo? Mas toda vez que alguém fala, rapaz, eu estou sentindo uma dor na minha coluna, você vai lembrar, que nem você lembra do capa azul, que nem você lembra de qualquer outra história marcante na sua vida. Possivelmente você vai lembrar, vai puxar da história aquela sensação da dor, isso é mente, aquela sensação da dor. E pode ser que no outro dia você comece a sentir dor, mas que se você for trabalhar, se você entender isso, se você entender que isso é da sua história, você vai reconhecer que aquilo é só uma lembrança. Eu posso estar sendo um pouco confuso, né, em explicar, porque isso é confuso mesmo, isso é uma hipótese, né? Isso, na verdade, é uma linha de raciocínio, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco averso à questão de medicações, de analgésicos, de anti-inflamatórios, né? Então, às vezes as pessoas vêm tomando medicações ao extremo, até dopadas às vezes vêm, e eu simplesmente peço para tirar, diminuir aquela medicação, porque muitas vezes é história, e você precisa entender isso. Se você entender isso, você começa talvez a enfrentar isso de outra forma, né? Então, eu, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui para você entender. Eu sei que está ficando longo o vídeo, eu nem quero, mas é outro exemplo. Esse é um assunto que me toca muito, porque as pessoas precisam entender essa hipótese, né? Precisa entender essa história da dor dela, o quanto isso machucou o organismo. Entenda? Não é psicológico, isso é mente, é a história da pessoa, certo? Bem, eu tive um machucado no meu ombro muito grave, uma fratura na minha clavícula, né? Talvez uns 20 anos atrás. E, gente, isso está na minha história. Eu passei um tempo engessado, um engessamento em cruz, né? É horrível, você passa um tempo com ele. Eu tive, na época eu era adolescente, eu tive um certo trauma, que as pessoas estavam me vendo com aquele negócio, enfim. O meu braço doeu muito, eu fiquei com ele paralisado, passei quase 3 dias sem conseguir levantar. Teve um trauma. E hoje, depois de 20 anos, 22 anos da lesão, quando chega uma pessoa, né, ao atendimento para mim e fala, olha, eu estou sentindo uma dor no braço, eu levei uma queda aqui e tal, machuquei, estou sentindo o meu braço doer, dormente, estou sentindo... Automática, na hora que a pessoa fala, eu sinto a dor no braço. Eu estou sentindo ele agora, estou falando com você e estou sentindo aquela sensação
sensação, entenda, não é psicológica, é mente. Eu estou lembrando de como é. Como é que eu faço para poder desativar isso? Bem, você precisa esquecer que isso aconteceu, que é quase impossível, né, aqui pra gente. Mas o que a gente pede muito é que você faça movimentos repetidos, né? Então, movimentos repetidos com a região que está lesionada, tá certo? Isso é uma das, não é medicação, não é. Você precisa entender o problema e depois fazer movimentos repetidos para poder dessensibilizar a região. E aí você procura um fisioterapeuta, entenda o problema, veja se isso cabe a você e aí procura um fisioterapeuta para poder te ajudar, tá certo? Um grande abraço, espero ter sido claro, não muito longo, e a gente se vê no próximo vídeo.